amigas e amigos, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Notícias Comentadas. Hoje eu quero apresentar este livro, Lenin, A Presença da Revolução, organizado pelo Aloysio Sérgio Barroso, que é diretor da Fundação Maurício Grabois e também membro do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, pesquisador de vários temas, inclusive da teoria revolucionária, pesquisador aqui do legado, da obra, da teoria do Lenin. Junto com outros intelectuais, ele criou aqui a SAL, Sociedade Amigos de Lenin, que funciona na Fundação Maurício Grabois. Esse livro é uma publicação da Fundação Maurício Grabois, em parceria com a editora Anita Garibaldi. Eu quero apresentar aqui o sumário. Esse livro é composto por uma coletânea, de artigos de pesquisadores, de intelectuais, de teóricos, dirigentes do movimento comunista, do Partido Comunista do Brasil e de outros segmentos aí ligados ao estudo do comunismo, da teoria leninista, marxista-leninista. Aqui tem a apresentação do Barroso no livro, e o primeiro artigo é do Renato Rabelo, que foi presidente do PCdoB, foi presidente também da Fundação Maurício Grabois, que tem o título O Tempo, a Finalidade e o Alcance da Obra Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo. Aqui o Renato considera que esta obra do Lenin, que é um livro relativamente pequeno, mas ele fala que o livro é uma enciclopédia, tal a riqueza de ensinamentos táticos, estratégicos, teóricos do Lenin nesta obra, O Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo. Depois tem um tema sobre filosofia do professor João Coutinho de Moraes, que tem o título Dialética, Materialismo, Leninismo, a universalidade do movimento. Muito interessante a abordagem que o Coutinho faz aqui do ponto de vista leninista, dessa questão aí, exatamente do desenvolvimento, da questão aí da dialética, do materialismo, da universalidade, como ele diz aqui, a universalidade do movimento, essa questão fundamental da filosofia, quer dizer, o movimento constante, a transformação, quer dizer, as realidades que vão mudando de acordo com a evolução, o acúmulo aí vamos dizer, do que se considera elementos contraditórios, ou antagônicos, e assim por diante. Muito interessante a abordagem que ele faz aqui. Depois tem um artigo, agora artigo do Sérgio Barroso, que ele fala da economia política. O Barroso é estudioso desse tema, da economia política, que tem aqui o título Lenin, Notas Teóricas sobre a Crise do Capitalismo. Também muito interessante, vale muito a pena a gente mergulhar nesse tema, porque a gente vai entender a essência da política socialista, da teoria leninista, marxista, sobre essa questão da crise do capitalismo. E tem aqui o artigo seguinte, é da Lígia Osório Silva, também pesquisadora, que tem o título Aliança Econômica Operário-Camponesa na Revolução Russa, a questão da tática da revolução, Também é um tema muito importante, pouco estudado, pouco abordado, mas tem assim uma importância muito grande para a gente entender a tática da revolução leninista, da revolução socialista. Depois tem um artigo aqui do saudoso Augusto César Buonicoli, que ele fala também da teoria da revolução, que ele diz aqui, 2 Lenins, interrogação, ou 2 estratégias para 2 revoluções. Essa questão, muito debatida também na tática revolucionária, quer dizer, as etapas da Revolução. Lenin tratou muito dessa questão. Depois tem um artigo da professora Marli Viana, que também é pesquisadora, aí foi dirigente do Partido Comunista Brasileiro, mas ela tem assim, muita interação com a realidade do que vem a ser exatamente uma organização, do ponto de vista leninista. Pesquisadora, tem também aí uma obra muito interessante sobre esse assunto, que ela diz aqui, o título, A Atualidade do Legado de Lenin. Depois tem um artigo da Rita Coutinho, que também é pesquisadora do tema, e o artigo dela tem Emancipação pela Revolução, Lenin e a Transformação Radical dos Costumes. Uma abordagem também assim, de um aspecto
fundamental, um aspecto muito importante. A abordagem dela também toca exatamente nessa questão teórica, né, do que vem a ser esse tema da emancipação pela revolução. Depois tem um artigo do jornalista, escritor Pedro de Oliveira, que tem um título aqui, A Influência de Lenin no Pensamento do Líder Ho Chi Minh. O Ho Chi Minh foi o líder do Partido Comunista do Vietnã, o líder daquele processo, né, da guerra de libertação, né, do Vietnã, ali quando o Vietnã foi agredido pelo regime dos Estados Unidos. E depois tem um artigo do Walter Sorrentino, que é vice-presidente do PCdoB, que tem o título Partido Comunista, partido para quê? Interessante, né? Interrogação, para que partido? Isso é fundamental, né? A questão do partido, o papel do partido, como Lenin concebia o partido de uma classe, o partido de um projeto, o partido de uma nação, né? Também é um aspecto assim muito interessante e pertinente à pergunta que ele faz aqui, instigante, né? Partido para quê? Né? Qual é mesmo o papel do Partido Comunista? Também tem um artigo do saudoso José Carlos Rui, jornalista, historiador, pesquisador, que tem o título Um Partido Proletário para Construir o Poder Proletário, Marx, Engels e Lenin. Veja que também é uma abordagem assim, né? Qual é mesmo, né, o papel, o caráter, a característica de um partido comunista? O José Carlos Rui também mergulha a fundo nessa questão, vale muito a pena a gente ler, que vai, inclusive, instar a busca de novas fontes, né, para a gente entender realmente qual é o papel do Partido Comunista, né, e qual é a sua finalidade, enfim, por que existe Partido Comunista. E, fechando aqui o livro, tem um texto da Zóia Prestes, que é filha do Luiz Carlos Prestes. Ela também é uma estudiosa desse aspecto da poesia, né? Que o título dela é Lenin sob as lentes estéticas de Mayakovsky, o poeta da Revolução, né? Mayakovsky, né? Um talento extraordinário que traduziu a Revolução, né, socialista da Rússia, da União Soviética, em poesia. Portanto, está aqui, esse livro pode ser encontrado na livraria Anita, livrariaanita.com.br. Eu gosto muito dessa capa, gosto dessa imagem aqui do Lenin, né? Ficou muito bacana essa composição. Um livro, né, que não é assim tão grande, e com essa diversidade de tema, né, de abordagem, vale muito a pena conhecê-lo. Muito obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima.